Iniciando o termo de colaboração 00 do senhor José Carvalho Filho. Você pode começar a falar. Em 11 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República, presentes Procurador da República Rafael Ribeiro Raiol e Bruno Jorge Villamena Lins, compareceu o senhor José Carvalho Filho, CPF 077-483-37500, devidamente acompanhado por seu advogado, o Gustavo Teixeira Gomes Branco, com a BTF 42.990, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de qualquer instrumento de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto e dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observados as cautela de sigilo, que atende ao ditame da Lei 812.850/2013, notadamente quanto ao disposto dos artigos 4, 4 e 7, pergunta ao senhor José de Carvalho Filho, o advogado presente é seu defensor legal, legalmente nomeado para assistir o senhor nesse ato aqui? Sim. Certo. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto com o seu defensor, autoriza expressamente já ciente do registro audiovisual do certificado de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? O senhor, no tocante a seu histórico na Odebrecht, né, na companhia, pretende responder as questões aqui formuladas? Sim. Então, vamos começar. Inicialmente, eu queria que o senhor passasse o histórico do ingresso do senhor na empresa, as posições que o senhor ocupou, né, o que é que o senhor fazia, onde o senhor começou. Vou tentar ser o mais abrangente possível nesse momento. Bom, eu entrei na companhia, convite de um amigo meu, colega de Cuba, e comecei trabalhando vinculado à construtora Roberto Odebrecht, na região nordeste. Essa companhia tinha divisões por PS, diretor superintendente, em áreas. O diretor superintendente da Nordeste, o Dr. Martins, abrangia pelo Nordeste, menos o estado da Bahia. Lá eu fui engajado como engenheiro e comecei a fazer estudos de projetos. Durante mais ou menos um ano eu estudei alguns projetos como o metrô de Fortaleza, o estudo do canal de Sertão, dos canais do Nassau em Recife e a ferrovia transnordestina. Nessa época a economia era tocada via orçamento da União. Qual é o ano mais ou menos? 88 eu fui para lá. Qual a formação do senhor? Desculpa. A formação em engenharia civil. Já entrou com engenheiro assim, já era formado? Engenharia civil, já formado. Em 89, o KDC, na época do João Pacífico, identificou a possibilidade do Murilo Martins de a dependência das obras vinculadas ao orçamento da União e me deslocou e trouxe para Brasília e eu comecei a acompanhar a partir daí os interesses específicos da área Nordeste. Existiam naquela época alguns contratos com a diretora de... Você veio para Brasília fazer isso? Eu vim em 89. Novamente fazer o acompanhamento dos projetos. Liberação de recursos da União para as obras vinculadas somente ao UBS e Murilo Martins Nordeste. E João Pacífico estava João Pacífico era lotado na Paraíba. Na Paraíba, né? Desceria lá. Na companhia funciona um diretor superintendente. Naquela época, cada diretor de contrato tem autonomia de delegação para o pleno, a partir de as suas atribuições, assinar contrato, e ter toda a delegação da empresa. Em 89, vim para cá, exatamente para acompanhar, junto à DNR, que tinha um contrato com o BS-101, a CVPU, que tinha um contrato, finalizando o contrato do metrô de Recife. Nesse contexto, parece que foi 88 a modificação da Constituição com relação às emendas, passei a acompanhar, porque as emendas davam suporte financeiro aos contratos aos estados. Então, eu acompanhava, a partir das solicitações dos DS e dos DCs da região de Murilo, os interesses aqui em Brasília, acompanhando toda a Comissão de Orçamento, acompanhando toda a movimentação até a publicação do orçamento
orçamento e depois a sua remessa de dinheiro, de recursos para os estados. Mas em Salvador, o senhor já fazia esse trabalho? Não, Salvador não, eu já entrei na companhia, quando eu entrei na companhia, eu fui para Recife. Certo. Não, e no Recife, perdão, o senhor já trabalhava com esse acompanhamento de... Não, no Recife não. No Recife, até um ano e pouco, fazendo trabalho de engenharia, estudando obras. Como engenheiro mesmo? Como engenheiro mesmo. Certo. O senhor pode citar obras que o senhor participou em Recife, não é? Não participei. Eu participei do estudo. Não, que o senhor participou dos estudos de obras? O metrô de Fortaleza, Certo. os canais Nassau em Recife e a ferrovia transnordestina que parece que do Ceará até Recife. Então, essas que o senhor citou, o senhor participou dos estudos das obras? Só estudo de obra. Entendi. E por que o senhor foi deslocado da área de engenharia para essa área de acompanhamento dos interesses institucionais aqui no Brasil? Qual foi a motivação disso? A motivação foi a identificação da empresa, da necessidade de estar acompanhando, porque todo mundo passou a ter, em cada região tinha o seu indivíduo que acompanhava, e eu vim acompanhar os interesses da área de Murilo Martins, porque tinha as obras defendidas no orçamento dos estados, eram obras federais, nós não ganhamos só uma obra dessa terminou sendo contratada pelos canais de Recife, a obra da prefeitura, os canais Nassau, e todas elas dependiam do orçamento da União. Então eu vim para cá exatamente acompanhar as liberações sistemáticas do orçamento da União da área específica. Em 90, houve a modificação e assumiu a área, houve uma expansão dessa questão de orçamentação. Ficou fixo aqui em Brasília Ailton Reis, que foi responsável pela área institucional de todo o Brasil. E aí não só o Murilo ficou atrelado ao Ailton Reis. O Ailton Reis tinha uma estrutura de acompanhamento toda aqui na área do orçamento. Ele era responsável pela área institucional do executivo e do legislativo. Eu cuidava, além dos interesses de Murilo, eu cuidava especificamente do transporte, o setor, era pelo Ministério da Ação Social, que hoje é o Ministério da Cidade. Isso foi tomando uma dimensão até que ocorreu aquela confusão dos anões do orçamento. Tinha aqui uma estrutura, eu, o Aécio Chaveiro, o Maurício Vasconcelos, que tratava também de outras questões, Mário Allen, que era o responsável pelo escritório, e a estrutura se resumia em 4, 5 pessoas que cuidavam cada um especificamente. A minha era responsável pelo setor do transporte, setor da ação social. A partir daí, houve as modificações, as emendas passaram a ter o tumulto que aconteceu pelo orçamento, porque tinha um número louco de emendas, não tinha limite de emenda por parlamentar. Houve um regulamento depois que cada estado passou a ter um número determinado de emendas, mas emendas mais qualificadas, emendas de pancada. E as demandas vinham do Estado, ou seja, o Estado definiu os interesses e eram apoiados pela bancada. No governo em torno de 20, 25, varia em função do número de deputados. E as emendas regionais. As regiões elegiam aquele trabalho importante. Isso depois que teve aquela confusão que eu estava por aqui, não participei de nenhum ministro naquela época. Tinha pouco tempo, e a partir disso é que se teve essa redução de qualificação, vamos chamar assim, das emendas. Ficou nessa, depois assumiu o Beato Miguel. Deixa só eu fazer, para a gente não avançar muito no tempo, eu quero fazer esses 2 pontos. Voltar para a época que o senhor estava no Recife, o senhor foi convidado para o Brasil, o senhor mostrou interesse em fazer esse trabalho de acompanhamento. Eu queria saber, eu fui convidado, porque o Murilo Martins? Não, fui convidado por João Pacífico, porque o que ocorre? Havia um distanciamento entre a execução da obra e a execução e a forma que os recursos chegavam lá. Então eu vim aqui aos ministérios identificar a liberação,
ver o que estava acontecendo, para dar suporte às obras. O orçamento tem uma regra, você tem que liberar um mês, depois passa de 6 meses, 8 meses. Mas o senhor já tinha um contato em Brasília, já tinha trânsito em alguns ministérios? Na época, nenhum. Porque você tinha, comecei a partir de saber, ir lá, conversar, perguntar como é que funcionava, e eu comecei a entender como é que funcionava. Você vê, tem livros, você tem uma, como é que se faz o orçamento, esse processo, orçamento da União, e eu acompanho exatamente essas liberações. As demandas vinham do Estado, por exemplo, em determinada obra. Você faz uma emenda bancada, o Estado definia aquela obra e você passava pelo orçamento, passava todas as comissões, e o belo dia era aprovado lá, X valor. E esse valor era fatiado sistematicamente ao longo do ano. E esse acompanhamento, antes de escravizar o orçamento, como é o trabalho do senhor? O senhor fazia contatos com pessoas do Ministério? Como é que funcionava? Não, antes não. Antes não tinha, até 88 não tinha, depois da Constituição aqui. Não, depois entre 88 e 93, mais ou menos, que foi o Estão dos Anões. Como é que o senhor trabalhava? Como era o método de trabalho do senhor? O metodologia de trabalho do senhor? A metodologia era acompanhar as demandas que já haviam dos estados, que haviam definido as emendas de bancadas, e aí não tinha, só tinha que acompanhar as comissões, a evolução. Mas esse acompanhamento se dava, se fazendo presente na comissão, ou conversando com pessoas da comissão, como é que se dava? Dava, indo à comissão, verificando a movimentação, os pleitos, os deputados que tinham interesse naquela obra, obviamente tinham aumentado a movimentação da comissão, você tira, tem uma sistemática do relator, poder tirar, poder aumentar, todo o processo. Eu acompanhava isso sistematicamente nas comissões e via o resultado. Qualquer demanda que tivesse era tratado lá no Estado. Como uma emenda era sustentada por 20, 30 deputados, ou a maioria dos deputados. Então, estritamente o interesse do Estado naquela determinada obra. Eu fazia exatamente esse acompanhamento. Depois do escândalo do orçamento, a empresa tomou uma decisão de restringir muito isso. E nós tivemos aqui, fizemos 3 companhias aqui de Odebrecht, a CBPO e a Tenenge. As duas foram absorvidas pela Odebrecht e a estrutura de institucional elas foram eliminadas. Nós passamos a ter somente uma diretoria que ficamos, então, eu, Rangel e mais o César Marianetti, para acompanhar isso aí. Somente as emendas de bancada e emendas regionais que os estados demandavam. As demandas vinham de lá. Por exemplo, havia uma relação de emenda do determinado estado, onde tinha uma obra que a gente tinha um contrato. Então, eu acompanhava esse contrato aí, ao longo do tempo. Funcionava dessa forma. Evoluiu até o governo Fernando Henrique, a empresa tomou a decisão de postular só obras maiores e com financiamentos vinculados a BNDES ou qualquer instituição financeira. Chama-se atual de obras estruturadas. Você entra com financiamento e faz. E fomos saindo do orçamento, porque o orçamento passou a ser não atrativo para a empresa, porque a forma que você conseguia manter um fluxo de caixa. Então, você fazer uma obra, ficava 6 meses, 1 ano, 2 anos sem receber, então nós migramos para uma atividade mais objetiva, que foi o financiamento via BNDES e o posto pesqueiro. Ficaram, então, as obras, ficaram remanescentes dos contratos. Aí ficaram as obras. Hoje, a gente tem, talvez, 2 obras. Uma delas é o canal do Sertão, e o outro é a construção dos submarinos. E você já acompanha que nesse tempo você tem uma redução também do orçamento muito forte. Mas essa primeira decisão em 93, depois do orçamento, a empresa reduzir a sua estrutura de acompanhamento das emendas,
Se deveu também essa questão do orçamento só capital, ou por que foi? Não, o orçamento passou a ter mais sentido, né? Porque a abordagem ela passou a ter, ela vinha do Estado definido, o interesse do Estado estava claro. Se uma determinada obra, por exemplo, não fosse contemplada nas emendas de bancada, aquela obra não andava aquele ano. O contrato não andava. Então, havia uma legitimidade no governo do Estado pedir por aquela obra, porque somente assim andaria. Então, houve, na verdade, foi uma concentração, já que o orçamento saiu de uma quantidade infinita de emendas e passou a qualificar. Ou seja, para o Estado é o seguinte, você está tratando como Estado de liberação de 200 emendas, de 300 emendas, eu vou tratar 20 emendas que o Estado tem interesse. Então, o Estado se reunia, bancada e definia aquelas emendas. A partir dali ficava mais fácil de até ter a dimensão de programar financeiramente ele. E como é que a companhia adequou os métodos dela digamos assim, levar a efeito seus interesses? Passou a fazer no nível local, mas manteve em Brasília? Como é que isso se Em Brasília sempre foi um apoio institucional. Se a demanda viesse de lá do Estado, ela vinha tratada no Estado. Aqui eu não tinha. O senhor entende que nós não temos aqui orçamento, eu não tenho delegação de tratar nada com ninguém. Porque eu trato de forma geral institucional, eu não posso tratar um assunto com o senhor, com ninguém, sendo que tem um responsável lá, que é o diretor do contrato, o VS ou ele é. Mas no nível local, então, havia também, assim, os interesses da companhia também eram definidos, entre aspas, no nível local. Os interesses vinham de lá. Certo. O VS, o diretor, fazia com que a obra dele fosse colocada, evidente que é uma obra de importância para o Estado. E sempre viu aquilo ali, senão você não conseguia estabelecer uma continuidade. Esse trabalho então, era feito no nível local pelo DS? Eu não tenho conhecimento, eu não participei, não posso afirmar se João Pedro Joaquim fez isso ou não fez isso. O senhor não saberia citar, então? Não saberia, porque isso não é afeto, não é minha delegação. A minha função aqui era ligada ao diretor, sempre ligado ao diretor, que tinha uma abrangência maior. No caso, Ailton Reis, depois Rangel, e depois, quando chegou o Cláudio, aí é que nós restringimos, ele pediu para restringir absolutamente o orçamento, porque Cláudio Melo, não tratamos mais com orçamentos, ficaram essas duas obras, porque não dá suporte, o orçamento vingou. Você não pode suportar uma obra de 3, 4, 5 bilhões, com orçamento, que é o caso até do Submarino, que era faturado com 1 bilhão por ano, e hoje você fatura 50 milhões. Quer dizer, uma estrutura que aguenta você funcionar com uma defasagem financeira dessa natureza. Aí após o governo FHC houve essa restrição, você falou, ficou com poucas obras. Não é só em função disso. Em função da restrição orçamentária, se buscou qual é a alternativa? Abriu-se a possibilidade de você fazer obra estruturada. É você dar a garantia e correr atrás de financiamento, o BNDES ou as instituições. Certo? E a partir daí como é que funciona? A partir daí, nós só acompanhamos aqui. Hoje, então, eu faço um acompanhamento de uma obra que tem estruturação vinculada ao orçamento, que é o canal central do outro, e ela consegue pagar aí talvez 10, 12 meses por mês. Então, você tem uma capacidade. Eu falei só dizendo a minha evolução do orçamento. Então, hoje nós temos só basicamente uma obra. A minha atividade, né, só sensível a isso, é acompanhamento todo legislativo, na formulação e no acompanhamento, por exemplo, de sugestões de medida provisória, projeto de lei via as entidades de classe. Todas elas são suportadas pela entidade de classe, pela entidade de classe. Eu tinha relação com a ANTAC, no que diz respeito à regulação ANTAC e a NTT dos contratos de concessões. Então, eu tenho relação com a ANTAC, com o seu, com o faço a ANA, tem uma
agenda abrangente nesse aspecto. Viu? O senhor citou a entrada do senhor Cláudio Melo Filho na direção de... O que foi que mudou? O que antes aconteceu e o que foi que Em mudou? 2004, o Cláudio veio substituir o Rangel, e o que mudou basicamente já havia uma tendência muito forte de pouco recurso no orçamento, e já havia uma tendência muito forte, uma prática de utilização na formatação financeira de obras, via BNDES, como já comentei aqui. Ficou remanescente dessas duas obras aí que vêm até hoje aí com o orçamento da União. Em relação ao seu histórico, o senhor teria mais alguma coisa a acrescentar? Não, esse é do histórico. Eu desenvolvi inicialmente um ano um pouco uma questão técnica, e a empresa me identificou, me convidou para vir aqui no Brasil, e eu não conhecia o Brasil, mas fui conhecendo a partir das pessoas, do pai do Cláudio Melo, que já faleceu, que a gente fazia, que me colocou, me introduziu, e algumas pessoas que já trabalhavam aqui. Existiam aqui a CBPO tinha uma estrutura dela aqui, o Meireles e o André Martins, a Tenente também tinha a estrutura dela, cada uma cuidando do seu interesse específico. Tinha duas obras, você deveria buscar apoio, mas sempre era com a metodologia vinculada à demanda de cada contrato. O contrato funciona como ele tem absoluta autonomia. Então, ele que gera a questão de contratos. Ele pode, se quisesse, ir direto fazer qualquer incursão do Ministério, mas sempre pedir apoio de gente. Assim são as empresas. O contrato, esses rendimentos se entendem para as empresas, para os LS, que são as que são acima dos DC, são os LS. Os contatos que o senhor fazia no desenvolvimento do trabalho do senhor aqui em Brasília, com algum parlamentar, com algum servidor do Ministério, eram sempre contatos que eram surgindo demandas a partir de IBCs, DS ou de LS, ou o senhor tinha autonomia para o senhor fazer a gestão diretamente? Como é que funcionava? Eu não tinha autonomia de acertar, ouvir de alguns deles, como está no relato aí, solicitação de ajuda de campanha. Isso era corrente, levava então a solicitação a quem era responsável pelo contrato, e ele decidia se apoiava, quanto apoiava e como apoiava. Sempre era o responsável pelo contrato que decidia a solicitação? Sempre. Eu não tive aqui autonomia de acertar, nem definir valores de apoio de campanha. E qual é o critério utilizado? O critério utilizado era uma relação Porque que só ele detinha, não sei. O senhor chegava a tratar sobre isso? Jamais tratei da forma do valor levava à solicitação do parlamentar. E nesse período anterior à entrada do senhor Cláudio Melo, o senhor recebia correntemente solicitações de doação, de incentivo, por parte de recebia solicitações, como na rede alguns casos aí, solicitações de ajuda de campanha à época da campanha. Tem um papo aí que eu cito que o relator, deixa eu botar lá no processo do inquérito, na ajuda de campanha, encaminhei ao passivo, que era a obra dele. Não sei se foi feito, como foi feito. Porque eu não tinha ninguém aqui, eu não tinha delegação, eu não tenho orçamento para promover nada mais do que a estruturação de apoio aqui institucional. Todos elas são baseadas nisso. Eu fiz parte, muito tempo, da ANEO como diretor, como a Agência Nacional de Obras e Rodoviária. Então, todos os pleitos e todos os entendimentos que se tinham do Ministério do Transporte, a ANEO estava presente, a gente se apresentava sempre em seminários, Sinicom, ANEO, e todas as associações a gente usava para fazer um approach para os pleitos da empresa. A Autovet era a única companhia que mantinha aqui em Brasília uma estrutura como essa de apoio institucional? Não, todas têm provavelmente entre, mas todas têm.
sim. O senhor poderia citar alguns que o senhor tem conhecimento? Aquela Galvão, OAS, GTS, todas elas tinham. Todas essas grandes empreiteiras que mantêm uma representação aqui. E o senhor tinha contato com as pessoas de outras empreiteiras? Tinha contrato. Contrato de pessoas que a gente comprava, tinha uma relação. O senhor poderia citar quem são algumas dessas pessoas que faziam esse tipo de trabalho profissional dessas empreiteiras aqui em Brasília? Tem conhecimento na OAS, o Zardi, Roberto Zardi, Flávio, depois o Flávio, sabe sobre o sobrenome? Gustavo, também no Brasil, da Camargo Correia, tinha o Gustavo também. Isso é muito dinâmico. Entra um, sai outro. Nós ficamos mais presentes aqui há mais tempo. Essencialmente, eu estou aqui há 28 anos, mais ou menos. E as outras empresas têm uma movimentação. Andrade desse. Tem outros que eu não me lembro agora. OAS, os artes, né? Camargo Correia tem esse. Gustavo, Gustavo Andrade, então tem o Gustavo Andrade Gutierrez e o Gustavo Andrade Camargo Correia. O senhor não lembra sobre depois, não lembro. O senhor poderia depois fornecer? Dentro da Odebrecht, a diretoria do senhor, tinha subordinado que outra estrutura da Odebrecht? Alguma presidência, vice-presidência? A estrutura, vamos dizer, ela sempre foi institucional, é ligada ao presidente da empresa. Certo? No caso de Ailton, desde Ailton se reportava ao presidente da empresa, que na época era Baiana, com o Marcelo, que se reportava depois, pelo vice, já o Angelo e o Cláudio reportam exatamente a Marcelo. O Marcelo, diretamente. Marcelo, no caso de Cláudio, diretamente. Antes eram os presidentes, os anteriores. Mas o senhor estava vinculado à estrutura do Cláudio? Eu sou vinculado à estrutura do Cláudio, trabalho com o Cláudio dela. Cláudio era, dentro da estrutura e aqui na empresa, era superior do senhor? Dentro do superior. E eles? Imediato, superiores. Mas, por exemplo, fazendo qualquer tipo de contato a pedido de um DS ou um DC, o senhor precisa da autorização do Cláudio? Não. O senhor tem independência? Esse aspecto tem independência. E no que o senhor dependia do Cláudio para agir, para poder trabalhar, para poder agir? Há uma interação. Eu não faço, nunca fiz nada sem conhecimento dele, embora tivesse, em alguns casos, essa autonomia. Por exemplo, se houvesse um pedido qualquer, eu tomava a decisão de contactar com alguém, precisava falar com ele para falar com o outro. Mas tem uma sintonia muito próxima desses pedidos. Algumas vocês vão ver nos relatos, vocês vão ver que tem decisões que eu tomo a partir dele, quer dizer, ações a partir dele. Então, a partir dele, eu solicito, comunico, faço essa complementação de uma ação. Mas eu não tenho doações, o Cláudio estava ciente da polícia do todos eles repassavam ele também. O senhor disse no começo do programa do senhor, deixou claro, que no início da entrada do senhor aqui, até 93, o senhor foi bastante enfático dizendo, eu não me envolvi no início desse período. Quando foi exatamente que começaram, ou se já acontecia, e o senhor não sei como, esses pedidos de solicitação de doação, de incentivo, sempre ocorreu desde que o senhor chegou aqui, ou houve determinado momento que isso se especificou? Não, eles estão relatados exatamente quando eles começaram. Eu relato ele, como disse o senhor, de que eventualmente eu recebia uma curiosidade de alguns parlamentares, da gente pública, para poder ter uma ajuda de campanha. Ocorria sistematicamente na época da campanha. E como eles tinham também relação com o DS ou com o DC, sabia que era uma exceção e pediu aqui para aproximar o Estado. Então levava ao DC e ao DS. No material que o senhor apresentou, o senhor relata episódios desde 98. Se eu posso estar enganado. Antes disso, não acontecia? Zero. O que foi que mudou
na dinâmica das relações da Odebrecht com o setor público? O que foi que se alterou para que esses pedidos começassem a aparecer? Eles simplesmente apareceram, não apareceu a mim. Eu tinha pouco tempo de empresa, provavelmente eles não viram até. Aí passaram tempos, passaram alguns e solicitaram. Não posso afirmar o senhor a quem e quando. Posso lhe assegurar que os que eu recebi estão relatados aí. De forma clara e absoluta. Antes, não ocorreu. O primeiro evento está relatado aí. É possível que as pessoas tenham pelo fato aqui há pouco tempo, sei lá, tem uma relação de confiança. Mas houve alguma alteração na política da empresa em termos de financiamento de campanha, de incentivo a determinados entes públicos nesse período? Não há uma política de atendimento em campanha sistemática. Se apoia os que pedem e aqueles que a empresa identifica já há algum tempo como parceiros, aqueles que têm já uma vinculação, uma relação com a empresa. Mas antes de 98 isso também acontecia? Não sei. Eu tenho uma empresa em 90 e já tem 3 anos de empresa. Mas ocorria exatamente como eu fiquei esse tempo todo, eu não tinha conhecimento que houvesse de forma diferente da que estou tratando aqui, se houvesse em outras empresas. Eu estava vinculado exatamente à função da Odebrecht. O senhor se recorda qual foi a primeira solicitação que o senhor recebeu? Assim, tem o meu relato, qual foi o primeiro relato que vai em relação a... Nós falamos do ponto de vista cronológico. A primeira... Não lembro. A primeira foi... Está relatado aí como primeiro, só vendo que foi 2010 ou 98. Mas o senhor, independentemente do que está no relato, o senhor se recorda? Não tenho. O que eu recordo exatamente foi o que eu coloquei no relato. Tinha esse, quer dizer, na época que tem aí, foi o Chaves, que tem o Chaves, né? Pedro Chaves, o pessoal foi para Pedro Chaves, Zé Chaves. Ele é relator da matéria de infraestrutura, pernambucano, 2001. Está no relato, quer dizer, eu lembro que quem é um dos senhores que pediu na segunda vez para fazer um exercício menor. Eu voltei à memória e fui tentando descobrir que esse fato foi mais em 2000, quando foi? 2001. Numa sala dele, ele me pediu uma ajuda de campanha. O Pacífico me apresentou ele, a Pernambucano, tinha relação com o Pacífico. Eu disse, Pacífico também, o Pacífico foi a associação dele. Isso é exatamente o que eu digo, demonstrar que eu não tinha qualquer ação de Pacífico, eu estava solicitando de campanha. Passei para ele, eu não sei se foi feito, se foi quanto, nem como, nem quando. Eu não tinha, como eu não tinha delegação, eu não tinha qualquer interesse em saber se... Eu já passava, eu não tinha autonomia de dizer, vou fazer, vou levar, vou... Em outros momentos, alguns me pediram. Está relatado. Se você pudesse nos especificar como é que foi a evolução desses pagamentos de atendimento a pedido de doações ao longo do tempo, que isso começou, como é que isso foi crescendo, não foi crescendo, e como é que seria o desenvolvimento disso, por exemplo, as consequências do não atendimento e as consequências do atendimento sistematizado, disso em relação aos negócios da empresa com o poder público. Não tem registro nenhum de algum pedido me condicionou não atendimento. A mim. Como é que me pediria uma ajuda de campanha? Só a empresa pode me ajudar na campanha? Caminhar. Sempre na ajuda na época de campanha. É evidente que dentro da relação com o
de campanha, uma determinada campanha, uma outra campanha, ele tinha uma relação com as obras, com o Estado, do andamento, tanto das obras quanto da ajuda de campanha, ele tinha em mente que sistematicamente ele tinha. Então, isso era composto com cada BS ou cada LE, cada BC. E definia, chegar aqui ao pedido 10, 15, ele avaliava, definia os valores com a estrutura da empresa, com o presidente da empresa, que tivesse toda a movimentação de ação de campanha, e definia valores e a forma de fazer. Eu não saberia dizer como é que se processa. Tinha informação depois, de forma legal, e às vezes era solicitado para entregar dessa forma uma senha, uma informação da forma em caixa 2. Dessa forma que funcionava. Mas eu não tinha nenhuma participação no valor e nem definia a forma. Mas, além do pagamento via doação formal e via caixa 2, você me disse, vocês entregavam o dinheiro ao parlamentar ou ao aniversário dele, pagavam dívida direta dele? Não, eu não. Eu nunca paguei de dívida, eu entregava a ele a informação. Informação que a empresa, quem fazia isso era a construtora. Me dava, por exemplo, um endereço, e eu entregava a ele, porque recebido o pessoal, uma senha, e entregava a ele. Como era feito, ele me dava o endereço, entregava o endereço para estruturado e alguém entregava o dinheiro dele. Aonde? essa senha usada seria daqui. A identidade eu vou entregar, disse, olha, você tem que escolher por parlamentar A. Parlamentar A, só tem uma disponibilidade presa para fazer uma doação de campanha de X. O senhor me dá o endereço, o hotel, casa dele, sei lá onde for, eu peço ao Estado me dá uma senha. Eu entregava a senha a ele me entregava o endereço. Alguém, a gente qualquer, no tal endereço, o cara dissesse mandarim. Se ele dissesse palhaço, o cara me entregava. Quem é o cara? Podia ser qualquer pessoa. Havia uma identidade. Quem foi entregar sabia o endereço, quem receber sabia que ele tinha que falar uma senha para poder identificar a forma, entendeu? Além dessas duas modalidades, havia uma outra, terceira, quarta, quinta forma de pagamento de vantagem? Eu desconheço. Nunca tratei, nunca operei. Salvo essa. O seu conhecimento são essas duas? Que eu tenho conhecimento nessas duas. O senhor fez menção, disse que acompanha, a única obra que o senhor acompanha hoje é o canal do Sertão Alagoano. Como é que se dá esse acompanhamento? De forma muito clara, gente, eu vou ao discurso do Ministério, mostro ele sistematicamente que a capacidade que a empresa tem de faturar 30, 40 milhões por mês, e o Ministério tem capacidade de pagar 10. Então eu peço a ele de forma, se ele me garante os 10 milhões ao mesmo tempo, para que eu possa fazer uma redução sistemática de despesa, direta, indireta, possa atender os 10 milhões. Tem uma pessoa específica no Ministério do seu caso? Eu tratava com todos aqueles que são o secretário quem é o responsável pelo programa do carro de irrigação. Seria o Ministério da Integração Da Nacional. Integração Nacional. Então ele chega lá e diz, olha, esse ano vamos aguardar o orçamento. Ele saiu o orçamento, 100 milhões. Eu vou me pagar X por mês. Fui entregar o programa. Eu vejo que essa obra que tinha, você faz uma obra fazendo uma e meia, ela vai se fechar para 4. Então, você adequar a estrutura da produção à capacidade que você tinha que. O senhor já chegou a precisar tratar com algum parlamentar no objetivo de tentar agilizar a burocracia do Ministério para que o faturamento seja considerado mais rápido? Não, o que acontece? Esses orçamentos eles são fechados, eles não podem ser aumentados. Eles são estruturalmente definidos.
fiquei discutindo um pouco, porque, para você ter uma ideia, esse canal ele tem uma extensão, ele tem algumas obras especiais, como por exemplo, você tem que fazer uma travessia, um túnel. Um túnel, quando você começa, não pode acabar. Aí você chega perto do túnel e pergunta, o túnel eu vou gastar, em vez de 10 mil, eu vou gastar 30 milhões por mês, em 2 meses. Eu não posso parar, mas não posso também financiar a obra que eu gasto 50 e você vai ao 10 por mês. Aí o Ministério só deixa o túnel para lá, entra numa composição, dizendo, faça até aqui eu tenho dinheiro para pagar. Nós já ficamos lá com mais de 100 milhões sem receber por falta de capacidade financeira do Ministério. Depois sentamos, pedimos que fizesse uma adequação e depois, paulatinamente, fazendo a adequação à necessidade de produção e a necessidade a possibilidade financeira de pagar. De forma objetiva e direta. Então, o senhor nunca tratou com nenhum agente político para agilizar a tramitação de nenhuma possibilidade do Ministério dessa obra? Nenhuma possibilidade de ter tratado. Quem quer que seja, para aumentar ou ampliar. Eu ia demonstrar que era pouco. Demonstrava por todas as formas que aquilo é insuficiente, mas o Ministério tinha um rigidez, só tem determinado valor. E a gente se adequava a isso aí. E assim está andando. O senhor sei que eu perguntei, mas se o senhor fez esforço de memória, para lembrar nomes de funcionários do Ministério, por que o senhor tratou a respeito dessa obra? Posso ver. Recentemente, o senhor lembra? Não, agora eu tenho. Depois que começou esse processo, eu evitei ter relação com qualquer gente, porque é uma questão óbvia. Né? Nesse momento, o senhor se recorda de algum funcionário? Não, eu estive lá sempre com Oswaldo Garcia. Oswaldo Garcia. Se não me engano, foi secretário de Infraestrutura. Isso aí. Só estava com ele. Ia muito lá com o João Pacífico e com o diretor da obra. O senhor tem conhecimento se a ODB chegou a pagar, fazer alguma doação oficial ou não, em razão dessa obra, tendo essa obra como contrapartida? Eu não sei. Eu não trato, eu não tenho nem por que tratar. Minha função é estritamente essa que eu relatei aos senhores. Eu ia lá, conversar, fazer uma demonstração, fazer um pleito de que aquilo ali é absolutamente legítimo e natural. E os indícios eles davam lá. Nunca tratei com ele, qualquer que seja a pessoa, para pedir para aumentar, pedir facilidades para poder ter benefício. O senhor mencionou aqui que parte das contribuições que se faziam a pedidos e doações de campanha saíam de obras específicas. Você procurava o registro do contrato. Eu não disse que saía de obra, eu disse que saía porque a obra estaria vinculando um fato ou outro, não é isso. Eu falava com o diretor do contrato ou o superintendente, a forma de fazer ele definia. Eu não posso afirmar se era vinculado à obra ou se ele tratava isso no conjunto global. Na época da ajuda de campanha, no conjunto de obra, eu posso dizer, sem qualquer dúvida, que todos os DS sentavam e consolidavam isso, levavam à chancela do presidente. E faço dessa forma, faço daquela forma. Isso é comprado na presidência para essa visão que... Não, aí, depois definido, cada DS, cada DC, só tem, na forma direta, não tinha problema que você faz de tomar o partido, tomar os elementos de transferência e faz aquela transferência bancária. A forma direta podia fazer o diretor de contrato, o DS, ou às vezes me pediu para fazer. Eu fazia, entregava assim, isso legal. Era a minha, resumindo, fazendo a minha participação nessa doação. Seja da obra em si, o conjunto de obras, exatamente qual era a fonte específica desses recursos? Era um sobrepreço que havia no contrato, nos contratos, saía de lucro, saía de aditivos, como é que saía?
estão no contrato, já estão nos atos, isso, é problema dele, ele não tem nenhuma participação, não tem nenhuma... Mas o senhor ficou sabendo como isso ocorreu? Não. Então, já da minha fonte? Da fonte? De custeio? Você havia sido preço sempre nos contratos e ser retirado do lucro? Não, porque eu não tenho... participava da... Não, mas o senhor poderia saber que ele eventualmente teve curiosidade, perguntou, porque alguém me reportou, que em reuniões mencionaram isso. O senhor ficou sabendo que não. O senhor, qual é a relação do senhor com o Departamento de Operações Estruturadas? Querem fazer essas informações. Mas o senhor, além dessa ponte, o senhor tem mais alguma função? Eu só tinha informação de essa que o relator senhores. Eles me davam uma senha, eu transmitia a gente e eles davam deles. Como era feito, como era processado, não. Outro ponto aqui para fechar um pouco o cenário é como é que se dava a relação da Odebrecht com outras empresas, empreiteiras, que isso frente a licitações do governo estatais, do próprio governo em si, ou seja, havia ajustes, composições para direcionamento ou separação de licitações, de contratos, não havia, como é que funcionava? Eu não poderia lhe afirmar. Para afirmar, eu teria que ter o conhecimento, eu teria que participar. Só é que a minha atividade aqui não me permite, eu não tenho por que eu participar, porque a delegação é plena dele. Por exemplo, ter uma licitação de uma concessão. A estrutura que vai tratar a concessão é dele. Ele que trata do aspecto jurídico, do aspecto financeiro, do aspecto técnico, orçamentário. Toda a relação que desenvolve para o atingimento do objetivo que é uma concessão ou uma obra, cada indivíduo, cada pessoa que vai fazer a estruturação da obra tem delegação plena. Ele pode contratar advogados, todas as estruturas para poder fazer isso. Né? Eu não posso afirmar, jamais seria que houve acordo, houve... O senhor teve ciência de que essa parte ocorreu? O senhor não teve ciência? Não tive ciência. O senhor disse que conhecia, tinha contato com o pessoal de apoio institucional também deles com muitas empreiteiras. Você citou o Camargo Correia, da Fiquileste, da Eslovão, OAS. Vocês, de alguma forma, em algum episódio, atuavam, como se chamava, em conjunto nesse trabalho de apoio institucional? Vocês tinham reuniões, vocês traçavam estratégias? Cada empresa fazia a sua estratégia, buscava os seus interesses. Se tivesse algum interesse comum, por exemplo, uma obra que tem um consórcio, eventualmente você ia falar com uma pessoa comumente, mas era um interesse do consórcio. Era representando o consórcio. O senhor podia citar episódios que isso ocorreu? Posso ser um episódio que a gente ia buscar apoio para encontrar uma BR Matriz, que tem mais de 25 anos, que tentou se desfazer porque não teve dinheiro. A gente ia tentar buscar o apoio junto ao orçamento. Iam três empresas. E não deu nada. Quer dizer, quando você tinha uma obra comum, o caso específico da BR 107, a obra ficou 20 anos em mão. Então, nós existimos, o consórcio existiu, chegamos a fazer. Na verdade, fizemos um consórcio. Existiu porque não tinha capacidade financeira e recentemente, um ano atrás, abriram um processo de concessão e nós viramos os 800 quilômetros da BR-63. Então, num caso desse, você iria com os interessados do consórcio. O senhor lembra de outros casos em que, como um tipo de atuação conjunta de vocês aqui? Não, normalmente era de consórcio e os interesses eram muito específicos, cada empresa trata. Não, isso eu entendi, mas assim, o senhor lembra de algum outro episódio? Não, mas consórcio, aí. Você não tem, eu assinei um contrato.
procedimento, alguns anos atrás, nós, umas 3 empresas. Eu nunca, depois, tratei esse assunto, porque foi no âmbito do governo, foi no âmbito do Estado. As 3 empresas, as 4 empresas trocaram lá. Eu só fiz assinar um contrato. São coisas distintas. Uma, nós fomos atrás de outra, eu assinei e não tive mais nenhuma participação. Quanto a interesse específico, você pode ir com um ou dois, está sendo votado. Esses 2 fatos são bem característicos. Um, eu fui atrás falar com os relatores, nunca nós conseguimos, sabendo que naquela época a obra era muito grande, e nós fizemos uma proposta, que era de PPP, que não andou. Desistimos e a concessão, estou falando uma ideia desses projetos, eles são projetos que levaram 20 anos. Então, entre esses fatos ocorrem inúmeras situações que você termina não gerando benefício ao país. Agora, somente agora, e é dessa obra que eu vou entreter para tratar da regulação. Se você tem o ambiental, mas a NTT é quem regula essas concessões. Só para concluir, após essa questão da superação da atuação perante o orçamento, em que a empresa, como o senhor mencionou, passou a atuar primordialmente em relação a obras que não dependem do orçamento, como o financiamento do BNDES e outras instituições, essa prática de pagamento, de atendimento a pedido de ações continuou funcionando da mesma forma? Continua, porque continua o sistema eleitoral, continua da mesma forma. Quer dizer, as relações permanecem. Então, o deputado A, o parlamentar A, permanece ao longo do tempo. E tem relação ao longo do tempo de receber doações. Ele continua recebendo as doações. Especificamente agora. E até quando isso perdurou? Até agora, na eleição de 14, eu recebi pedido. Porque eu sempre tenho uma. Pedir pede. Então, às vezes você não atende, às vezes você atende. Não pode atender todo mundo fazendo eventualmente, quando não era atendido, havia uma procura, uma cobrança, mas. Não, no meu caso não. Já ocorreram algumas vezes que são pessoas que eu tinha até relação pessoal. Vai ser possível. Não vai ser possível. Vai ser possível. Não é possível. É possível. Mas veja só, o senhor disse que o senhor levava aos encarregados da empresa pedidos de doação. Mas eventuais demandas e pedidos da empresa da parlamentares, também era comum que o senhor fizesse essa ponta também, no caminho inverso? Não, o caminho inverso não. O que acontece? Todas as ações das partes do Estado ou dos contratos, é sempre nascerá do contrato. É o contrato que demanda. A sua interação está falando do Poder Legislativo, você falando especificamente com relação ao orçamento, né? Não, o Poder Legislativo. Por exemplo, uma medida provisória. Se tem uma solicitação de uma medida provisória ou uma sugestão de medida provisória, eu procuro o RI, responsável institucional desta empresa, traz a gente leva para uma representação funcional e constrói-se junto isso aí. Mas a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, se houvesse uma demanda de um local, de um DS ou de um DC, uma sugestão, por assim dizer, não é uma medida provisória, isso passaria pelo senhor também? O senhor contatar o relator, o senhor diz, olha, há essa demanda aqui na empresa. Então o senhor faz essa ponta também? Vinha da institucional e a gente fazia uma apresentação da instituição, a instituição ia até o relator. Veja, mas o senhor não representava a instituição aqui? Em algumas representavam, né? Eu representava. Minha pergunta é, o senhor Não. eventualmente Não. representou a empresa nesse tipo de Não, contato? eu não. E quem é que representava? Quem representava? Cláudio Melo levava eu não. Você passava a demanda para o Cláudio Melo e ele. Não, a demanda chegava a ele. Eu não. O Cláudio Melo é responsável por essa ponte inversa, por assim dizer, levar a demanda da empresa para parlamentar. Via o LE ou via uma das empresas.
estabeleceu uma demanda. Então, é medida provisória, uma emenda, Ou seja, uma medida provisória do projeto de lei que já tem andamento, alteração legislativa, isso partia do Cláudio Melo. Não, partia sempre parte da empresa. Mas quem é o mensageiro, Cláudio Melo? Quem é que fazia o contato com o parlamentar? Era Cláudio Melo? Era Cláudio Melo. Alguns ministros era Cláudio Melo. Apenas Cláudio Melo? Tinha mais alguém? Apenas Cláudio Melo. O senhor nunca fez esse tipo de contato? Nessa decisão ele tomava sozinho, se é Não. Marcelo. Ela só tinha linha de estrutura da empresa. Aí acima dele. Tinha a coordenação de Marcelo. O senhor soube se alguma dessas demandas da empresa para o Executivo Legislativo de normas, etc., houve pedido de contraprestação? Se o parlamentar está dizendo, ok, eu apoio, mas em contrapartida eu vou querer Não, tal. a mim, não. Se eu souber, ninguém nunca me pediu dessa forma. Tem isso, eu tenho aqui. Num relato, em todos os relatos, isso é um desdobramento dessa situação. Que, posteriormente, à época da campanha, esse parlamentar pediu ajuda de campanha. Aí, depois de fazer, o Cláudio pediu para poder passar alguma coisa, que é possível que tenha em algum momento aí, não, que o Cláudio fez alguma forma dessa mais firme, entendeu? Outro ponto, sabe se houve pagamentos no exterior? Não sei. Eu sei o que foi divulgado aí, é o que eu sei que está divulgado. Eu não tenho certeza, então não posso afirmar se teve pagamento no exterior. Certo. Se eu sabe algum ajuste, um pedido, etc., com alguma obra ou serviço no exterior? Não. A estrutura funciona também no exterior, uma estrutura independente, em cada país. Existe uma estrutura aqui de apoio institucional que apoia o uso de financiamento para sustentar os contratos, mas não tem nenhuma relação com o trabalho efetivo. Assim. Há uma independência tratada com uma área internacional. Eu queria que o senhor detalhasse a sua relação com o trabalho, a dinâmica com o Cláudio Melo. Bem, eu sou estritamente ligado à Cláudio Melo. Ele tem delegação plena para atuar junto com os LS e Marcelo na tomada dessas decisões. Eu sou o apoio direto dele. Então, eu faço essa minha agenda, de certa forma, enquanto dependente com relação a agências de reguladores, para suporte a isso. Não está aí na negociamento, mas eu acompanho o orçamento aqui do canal. Já o submarino, que também é orçamento, mas que inclui uma outra pessoa, é o Rubro Fernal. Então, isso para mostrar que o Rubro não é ligado a ele, é ligado a uma outra pessoa que é o bem muito bom. Então, a minha ligação direta com o Cláudio é apoiar o Cláudio. Eu não tenho, apoiar nesse sentido de ir atrás de como as coisas conversam, não se tem dinheiro, se não tem dinheiro, tem uma visão mais global, mais técnica de como é que funcionam as coisas. Não tem poder, não interajo com ele, no caso desse, por exemplo, de uma definição. Claro que eu tenho conhecimento das coisas, Então, a agenda de Cláudio, o senhor não tem nenhum tipo de gestão ou de conhecimento da agenda dele? Não, conhecimento da agenda dele tem. Então, tenho participação com ele na agenda. Conhecimento tem. Claro. Veja só, o senhor, além dos relatos que o senhor fez, o senhor detalhou, o senhor citou, na verdade, interações com alguns agentes políticos que, posteriormente, o senhor não relacionou com nenhum ministro. Então, eu vou lhe perguntar que o senhor detalhasse o nível de relação que o senhor tem com alguns agentes, tudo bem? César Borges. César Borges.
Nunca pedi nada. Pedi, quando eu fui ministro dos portos, fui várias vezes pedir alguma apoio no sentido de nós tínhamos negócio com o porto, por exemplo. A empresa comprou um porto de Suape e queria fazer uma ampliação da atividade do porto. Para isso, você tem exigência na ANTT, na Agência Reguladora, você tem que pedir a alteração de uma operação de carga. Então, a CEP faz um ataque, aprova e volta para a CEP. A CEP tem então fazer uma manifestação e publicar a manifestação. Isso levou um ano para o fiscal Coelho para mim, apoiador. Quando ele foi secretário, ele falou, certo, você tem que me ajudar. E aí, saiu. Vocês são amigos, então? São amigos, não conhece tudo. Certo. E assim, esses pedidos frequentes, que o senhor disse que fez com o DD foi ministro, eles eram associados a algum tipo de vantagem ou pagamento para a sociedade? Nunca me pedi nada. Ocorreram outros casos também, posso lembrar, porque não sei se fosse a relação com ele ou com qualquer outro, como era um negócio, era uma tramitação tão absurdamente burocrática que inacreditavelmente, inaceitável se demorasse um ano para você conceder uma autorização, é qualquer coisa fora de qualquer proposta. Então, um ano para você autorizar fazer um investimento na empresa, fazer nada. Então, isso pedir a pereza, não tem jeito. A outra coisa também é ligada a uma troca. Os portos você tem às vezes uma troca de poligonal. Para você encontrar um porto, você tem que pedir uma definição da poligonal e segue critérios técnicos para que você possa encostar o navio, fazer uma navio, tudo isso tem uma regra também. Um ano para você fazer uma coisa dessa. Aí você tem que sistematicamente bater na porta. Rapaz, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. E olha que ele bacana. No caso do Porto foi muito tempo para se fazer isso aí. Mas nunca tive nenhuma relação imprópria com a pessoa para pedir. Ou ele nunca me pediu absolutamente nada de campanha. A empresa já ajudou para isso? É possível, sim. Pela relação, foi governador, é possível, pela relação. Mas essas doações não estão associadas a esse favor? Não. Isso foi recentemente, foi o governador já há mais tempo. É possível, sim, que a empresa tenha feito doação de campanha, governador, senador, não sei o que. É possível, mas eu não sei. Cada um tem não, nem todos têm, nem todos. Jonival Lucas. Jonival Lucas, esse está morto. Ele era baiano também. Já faleceu? Faleceu. Conheci, tinha relação com ele, e o filho dele, Jonival Lucas Júnior, se elegeu para Júnior, e passou um mandato só e não mais deputado. Mas minha relação era com o pai. Mas houve alguma relação imprópria, como o senhor disse, com o senhor Jonival Lucas? Não, ele foi relator de algumas matérias também, pela mesma forma, a companhia fez a de campanha em que valor, não sei, transferido para a companhia. Certo, mas foi em razão da atuação dele na relatoria? Não, ele foi, além de quando deputado, ele foi presidente do IBERTA. Então já tinha uma relação com a empresa do IBERTA, então ele foi muito tempo presidente do IBERTA, ou diretor-geral do IBERTA, era o estadual. Era o ministro estadual, por exemplo. O senhor Iberê Ferreira também falecido, né? Houve algum pagamento de vantagem devida para o senhor Iberê, alguma gestão que o senhor tenha feito diretamente com ele, no interesse da empresa? Tive também relator, fui relator nesse período de orçamento, ele foi relator. Desde a época? É que eu tentei lembrar e fui atrás, eu não coloquei ele no relato porque tinha morrido. Aí eu fui atrás dos relatores que eu tratei dessa forma e descobri as chaves. E
repetir, os relatores que tinham interesse basicamente no Nordeste, eu coloquei. Mais tipo, o Sérgio Guerra, falecido. Fernando Diniz, falecido. João Luz, falecido. O Herê, falecido. Esses tinham relação direta nos estados, os estados ajudavam eles sistematicamente. E eu fazia um acompanhamento com eles. Mas eles tinham certo absoluto que na época de campanha saíam sendo ajudados. O seu José Rocha. José Rocha, médico, também. Isso foi um exemplo que em 2014 ele me solicitou aí de campanha. Eu neguei, Zé. Eu levei para a empresa não vai fazer doação de Mas ele é amigo do senhor? Não, assim, tinha uma relação com a empresa. O fato de ser baiano, isso tem esse viés, entendeu? Mas ele tinha relação com a empresa. Porque a empresa sempre ajudou ele. Este ano de 2014, ele me solicitou. Até então, antes ele não tinha me solicitado. Ele tinha solicitado a outras pessoas. Me solicitou em 2014, eu levei a empresa levou, eu copiei ele,